Este não é mais um vídeo religioso. É um encontro que pode curar feridas que nenhum templo conseguiu curar. Sabe aquela culpa que você carrega? Aquele medo do julgamento divino? Aquela sensação de não ser digno? O Jesus que Chico Xavier conhecia nunca quis que você sentisse isso. Ele veio para libertar, não para aprisionar. Para acolher, não para afastar. Para amar, não para condenar. O Espiritismo nos revela um Jesus muito diferente daquele que as igrejas tradicionais pregam. Não é um Deus distante e severo, mas o Espírito mais elevado e puro que já esteve na Terra. Você já se sentiu abandonado por Deus? Aquele momento em que a dor era tão profunda que você olhou para o céu e perguntou: por que comigo? Onde está Jesus quando mais preciso? Essa dor que você sente não é porque Ele te abandonou. É porque talvez você nunca tenha conhecido o verdadeiro Jesus. O Jesus que te apresentaram pode ser o que julga, que condena, que exige perfeição. Mas e se existir um Jesus que caminha silenciosamente ao seu lado, mesmo quando você duvida? Um Jesus que compreende suas falhas, que segura sua mão quando todos se afastam? Antes de continuarmos, quero muito saber até onde esta mensagem está chegando. Me conte nos comentários. De qual cidade você está assistindo este vídeo? Seu comentário é a prova de que estes ensinamentos estão tocando corações, onde talvez ninguém mais chegue. Chico Xavier, o maior médium brasileiro, não apenas falava sobre Jesus, ele o vivia todos os dias. E o que ele nos revelou sobre o Mestre pode transformar completamente sua fé hoje. O Jesus do Espiritismo não precisa de templos luxuosos. Ele precisa do seu coração aberto. Você já se perguntou por que, mesmo rezando tanto, sua vida parece não mudar? Por que os problemas continuam, mesmo depois de tantas promessas e rituais? E se eu te disser que o verdadeiro Jesus nunca pediu rituais, ele pediu amor em ação? Hoje você vai conhecer o Jesus segundo a visão espírita revelada por Chico Xavier e descobrir por que milhões de pessoas encontraram paz e sentido para a vida através desta compreensão. Talvez você tenha crescido imaginando Jesus como uma figura inatingível, sentado em um trono dourado, pronto para julgar cada passo seu. Mas não é assim que a doutrina espírita o compreende. Como ensina o Livro dos Espíritos, na questão 625, Jesus é o modelo e guia moral da humanidade. Não por acaso, suas palavras atravessaram séculos e continuam vivas. Elas não envelhecem porque falam diretamente à nossa alma, não ao nosso medo. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, estudou profundamente os ensinamentos de Jesus e descobriu algo revolucionário. Jesus não veio fundar uma religião com dogmas e rituais. Isso mesmo que você ouviu. Jesus não estava preocupado com cerimoniais, vestes especiais ou construções grandiosas. Ele veio trazer a lei do amor como código universal. Uma lei tão simples que cabe em uma única frase: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Você já parou para pensar na simplicidade disso? Enquanto nos perdemos em discussões teológicas complexas, a mensagem central cabe em apenas 9 palavras. A diferença fundamental é esta: o Espiritismo não diviniza Jesus. Ele humaniza sua luz para que possamos alcançá-la. Porque um Deus inalcançável não inspira mudança, mas um exemplo humano nos mostra que é possível. Quando colocamos Jesus num pedestal tão alto, acabamos criando a desculpa perfeita para não segui-lo. Ele era Deus, eu sou apenas humano. Jesus não quer ser adorado, ele quer ser vivido em cada gesto de compaixão, em cada palavra de perdão, em cada atitude de amor. A verdadeira homenagem a Jesus não está em acender velas ou fazer novenas, mas em acender a luz da bondade em lugares escuros e renovar diariamente nossa decisão de amar. Enquanto muitas religiões focam nos milagres externos de Jesus, o Espiritismo nos convida a realizar o verdadeiro milagre: a transformação interior, a cura da alma antes da cura do corpo. Porque de que adianta ter o corpo são se a alma está doente de ódio, inveja ou orgulho? É por isso que o Jesus do Espiritismo não pede templos de ouro, mas corações de luz. Não exige rituais.
mas atitudes. Não quer adoração, mas transformação. Um templo vazio de amor não serve para nada, enquanto um coração cheio de amor é o verdadeiro santuário onde Jesus habita. Chico Xavier entendia profundamente este Jesus e dizia: o Cristo não nos prometeu facilidades, mas sim paz. Uma paz que permanece mesmo nas tempestades da vida. Você percebe a diferença? Não é uma promessa de vida sem problemas, mas de força interior para enfrentá-los. Porque o Jesus do Espiritismo não remove as provas da nossa existência. Ele nos dá força para atravessá-las com dignidade e aprendizado. Quando você começa a ver seus problemas como oportunidades de crescimento, eles mudam completamente de significado. E é exatamente isso que veremos a seguir, ao conhecer como Chico Xavier aplicava esses ensinamentos em sua própria vida, transformando dor em amor e provação em serviço. Para Chico Xavier, Jesus não era uma figura distante da história ou um conceito teológico. Era uma presença viva, um amigo constante, um consolador nas horas mais difíceis. Enquanto muitos de nós buscamos Jesus apenas nas crises, Chico o sentia em cada respiração, em cada momento. Nas noites de trabalho mediúnico, quando seu corpo frágil mal suportava o peso da missão, era em Jesus que Chico encontrava forças para continuar. Imagine só, após 12, às vezes 14 horas de psicografia, atendendo centenas de pessoas, com os olhos cansados e o corpo exausto, ainda encontrava energia para sorrir e abraçar o último visitante como se fosse o primeiro. De onde vinha essa força? Da presença viva de Jesus em seu coração. Chico enxergava Jesus onde ninguém via, no silêncio, na lágrima secreta, no abraço sincero, no perdão quando tudo pedia vingança. Para ele, Jesus estava na simplicidade, não na ostentação. Estava no prato de comida oferecido ao faminto, não nas orações vazias de quem tem a despensa cheia e o coração vazio. Quando perguntaram a Chico como ele conseguia amar tantas pessoas, mesmo aquelas que o criticavam, ele respondeu com simplicidade: não sou eu quem ama, é Jesus que ama através de mim. Que lição profunda! Ele não se considerava a fonte do amor, mas apenas o canal por onde esse amor divino fluía para os outros. Você já se perguntou, como seria viver assim? Sem tomar para si o mérito das boas ações, reconhecendo-se apenas como instrumento do bem maior. É uma forma revolucionária de viver, que elimina o orgulho e amplia nossa capacidade de servir. O médium mineiro nos ensinou que Jesus não é monopólio de nenhuma religião. Ele pertence a todos que abrem o coração para seu amor, independente do nome que dão à sua fé. Quando Chico atendia as multidões em Uberaba, nunca perguntava a religião de ninguém. Não importava se a pessoa era católica, evangélica, espírita ou ateia. O que importava era sua dor e sua necessidade de consolo. Sabe por que tanta gente encontrou consolo com Chico Xavier? Porque através dele sentiam o olhar compreensivo de Jesus, não o dedo apontado do julgamento. Quando estamos diante de alguém que não nos julga, que nos aceita como somos com nossas imperfeições e lutas, sentimos um alívio tão grande que as lágrimas vêm naturalmente. E é nesse momento de vulnerabilidade que a transformação começa. Você que está assistindo agora, tenho certeza que sua presença aqui não é por acaso. É resposta a uma oração silenciosa. Talvez você nem tenha percebido que orou, mas seu coração pediu por respostas, por consolo, por um caminho mais luminoso. E aqui está você. E talvez você esteja aqui não apenas para receber, mas para compartilhar esta mensagem com alguém que precisa. Pense por um momento. Quem na sua vida está precisando conhecer esse Jesus amoroso e compreensivo? Quem está se sentindo julgado, condenado, abandonado por Deus? Conte nos comentários quem você vai ajudar compartilhando estas palavras. Às vezes, uma simples mensagem pode salvar um coração desesperançado. Seu comentário pode ser o início de uma corrente de luz que alcançará pessoas que você nem imagina. E se você está se perguntando como Chico Xavier conseguia manter essa conexão tão viva com Jesus, vamos descobrir a seguir o que seu mentor espiritual, Emmanuel,
revelou sobre essa relação única entre o Mestre e cada um de nós. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, trazia em suas mensagens uma visão elevada e profunda sobre Jesus. Ele o chamava de o sol de nossas almas, aquele que ilumina nosso caminho evolutivo. Não é uma comparação qualquer. Pense no sol. Ele não pede nada em troca de sua luz. Não escolhe quem vai aquecer. Não julga quem merece ou não seu calor. Simplesmente ilumina a todos, bons e maus, justos e injustos. Assim é Jesus. Segundo Emmanuel, Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, não por imposição, mas por mérito evolutivo e amor incondicional por todos nós. Isso muda tudo, não é? Não estamos sob o comando de um tirano cósmico, mas sob a orientação amorosa do espírito mais evoluído que já conhecemos. Um líder que não força ninguém a segui-lo, mas que inspira pela força do exemplo. Uma das revelações mais impactantes de Emmanuel foi que Jesus acompanha cada um de nós, individualmente. Não como um juiz severo, mas como um irmão mais velho, que entende nossas lutas porque já passou por elas. Pense nisso. Jesus conhece suas dores, seus medos, suas dúvidas. Não há nada em você que ele não compreenda com profunda compaixão. Jesus não exige palácios de fé, dizia Emmanuel. Ele caminha conosco nas ruas da vida, nos hospitais, nas prisões, nos lares desfeitos, onde quer que o sofrimento precise de consolo. Você já sentiu essa presença nos momentos mais difíceis? Aquela força inexplicável que surge quando achamos que não conseguiríamos mais seguir em frente? Emmanuel nos ensinou que Jesus está mais próximo de quem sofre do que de quem celebra. Mais perto de quem duvida do que de quem tem certezas absolutas. Mais presente na humildade do que na arrogância espiritual. Isso é revolucionário. Significa que nossas crises de fé, nossas noites escuras da alma, não nos afastam de Jesus. Pelo contrário, o aproximam de nós. É por isso que muitas vezes o encontramos justamente quando pensamos tê-lo perdido, nos momentos de maior dor e questionamento. Quando tudo desmorona, quando as certezas se vão, é aí que sentimos sua mão invisível nos sustentando. Como dizia Emmanuel através de Chico, a tempestade que destrói o telhado é a mesma que nos permite ver as estrelas. Através de Chico Xavier, Emmanuel revelou que a verdadeira religião de Jesus não está nos livros sagrados, mas na prática diária do amor. Não nos rituais de domingo, mas no perdão de segunda a sábado. A fé verdadeira não é um evento semanal, é um estilo de vida. Não é algo que fazemos, é algo que somos. E a prova disso é que os primeiros cristãos eram reconhecidos não pelos símbolos que usavam, mas por como se amavam uns aos outros. Eles não precisavam usar cruzes no pescoço ou adesivos nos carros. Sua fé era visível na forma como tratavam o próximo, como compartilhavam o que tinham, como cuidavam dos doentes e dos marginalizados. Você já imaginou como seria se os cristãos de hoje fossem reconhecidos pelo mesmo motivo? Se, ao invés de debates teológicos e julgamentos, o que marcasse os seguidores de Jesus fosse um amor tão evidente que saltasse aos olhos? É essa a diferença fundamental que Emmanuel nos ensina através de Chico Xavier. Há um abismo entre adorar Jesus e seguir Jesus. E é sobre essa diferença crucial que vamos falar agora, porque é nela que encontramos o verdadeiro sentido da mensagem cristã segundo o Espiritismo. Existe uma diferença crucial que o Espiritismo nos ensina. Adorar Jesus é um gesto religioso. Seguir Jesus é uma atitude cotidiana. E é nesta diferença que muitos se perdem. Pense bem, é possível ir à igreja todos os domingos, cantar todos os hinos, fazer todas as orações e ainda assim não viver nada do que Jesus ensinou de segunda a sábado. Chico Xavier dizia: não basta conhecer o Evangelho, é preciso ser Evangelho na vida. E esta é talvez a maior lição que podemos aprender. O conhecimento espiritual, que não se traduz em transformação pessoal, é como uma semente que nunca germina. Tem potencial, mas não produz frutos. Você conhece pessoas assim? Que sabem citar versículos de cor, que participam de todos os cultos,
mas que na hora de exercer a paciência no trânsito, de tratar bem o atendente da loja, de perdoar uma ofensa familiar, parecem esquecer tudo o que aprenderam? De que adianta rezar por horas se não conseguimos perdoar quem nos feriu? De que servem rituais elaborados se ignoramos o vizinho em sofrimento? De que vale conhecer os textos sagrados de cor se não praticamos uma única linha? São perguntas incômodas, eu sei, mas são justamente esses incômodos que nos fazem crescer. O Jesus do Espiritismo nos convida a uma religiosidade prática, onde cada gesto de bondade vale mais que 1000 orações sem sentimento. Não que a oração não seja importante, ela é, mas ela deve ser o combustível para a ação, não o substituto dela. Chico Xavier era um homem de profunda oração, mas também de intensa atividade no bem. Enquanto rezava, suas mãos trabalhavam, seus olhos enxugavam lágrimas, seus ouvidos escutavam dores, sua boca consolava aflitos. A oração, para ele, não era um fim, mas um meio de se conectar com a força necessária para servir melhor. Segundo Chico Xavier, Jesus não se impressiona com nossas palavras, mas com nossos atos. Não conta quantas vezes vamos ao templo, mas quantas vezes estendemos a mão a quem precisa. Ele não está interessado no tamanho da nossa Bíblia, mas no tamanho do nosso amor. O verdadeiro altar de Jesus é o nosso gesto diante da dor alheia. É ali no socorro ao necessitado que realmente o encontramos. Quando damos água ao sedento, comida ao faminto, roupa ao nu, consolo ao aflito, não estamos apenas ajudando um irmão, estamos tendo um encontro real com Cristo. Como dizia Chico, Jesus está onde o amor se faz presente. Isso significa que podemos encontrá-lo em lugares que muitos considerariam improváveis. Num hospital, numa prisão, num abrigo de pessoas em situação de rua, no colo que acolhe, na mão que não julga. Você já percebeu como é mais fácil adorar um Jesus distante do que seguir seus exemplos no dia a dia? É mais confortável acender uma vela do que iluminar com bondade os cantos escuros do mundo. É menos trabalhoso fazer uma novena do que visitar um asilo. É menos desafiador fazer uma promessa do que cumprir o mandamento do amor ao próximo. Mas o Jesus do Espiritismo nos convida ao desconforto do crescimento, a coragem de amar quando seria mais fácil julgar, a força de perdoar quando seria mais simples condenar. Ele nos chama para sair da zona de conforto espiritual e viver o Evangelho na prática, com todas as suas implicações revolucionárias. E talvez você esteja se perguntando: como faço isso na minha vida real, com meus problemas, minhas limitações, meu trabalho, minha família? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como viver o Cristo no dia a dia, em situações concretas, transformando a teoria em prática e a fé em ação. Como podemos viver Jesus hoje, em um mundo tão diferente daquele em que ele caminhou? O Espiritismo nos mostra caminhos práticos, começando pelo perdão. Não aquele perdão de aparências em que dizemos, está perdoado, mas continuamos remoendo a mágoa por dentro. Falo do perdão real, que dissolve o ressentimento e restaura a paz interior. Perdoar quem nos feriu não é um favor que fazemos ao outro. É uma libertação que concedemos a nós mesmos. É abrir espaço para que a luz de Jesus habite onde antes só havia ressentimento. Você sabia que guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra? O único prejudicado é você mesmo. Chico Xavier nos contou sobre uma senhora que foi até ele consumida pelo ódio contra o assassino de seu filho. Ela não conseguia dormir, adoecera, perdera a vontade de viver. Chico, com sua doçura habitual, perguntou-lhe: minha irmã, o ódio que você sente trouxe seu filho de volta? Não? Então por que continuar carregando esse fardo que só está matando você também? O segundo caminho prático é servir sem esperar aplauso ou reconhecimento. Quantas vezes fazemos o bem para sermos vistos, fotografados, elogiados? Jesus ensinou que a verdadeira caridade é aquela que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. O bem verdadeiro não precisa de plateia, não busca curtidas nas redes sociais, não espera gratidão. Chico Xavier exemplificou isso perfeitamente.
Doou todos os direitos autorais de seus mais de 400 livros, viveu com simplicidade e nunca quis holofotes para si. Certa vez, quando um repórter o chamou de o homem que mais fez caridade no Brasil, ele respondeu: "Não, meu filho, sou apenas um cachorro de rua que Jesus encontrou e está tentando educar." O terceiro caminho é confiar na dor como instrumento de aprendizado. O Jesus do Espiritismo não nos promete uma vida sem problemas, mas nos ensina a ver cada desafio como oportunidade de crescimento. Quando você passa a enxergar suas dificuldades sob esta ótica, elas perdem o poder de te derrubar. Quando entendemos que a dor não é punição, mas escola, deixamos de nos revoltar contra Deus e passamos a buscar a lição escondida em cada lágrima. Chico Xavier, que sofreu tanto na vida, perdeu a mãe aos 5 anos, foi maltratado pela madrasta, enfrentou a cegueira temporária, a calúnia, a perseguição, nunca se revoltou. Pelo contrário, dizia que cada provação o aproximava mais de Jesus. Você está passando por alguma dificuldade agora? Já parou para se perguntar: o que esta dor está tentando me ensinar? Que virtude preciso desenvolver através deste desafio? Quando fazemos estas perguntas, nossa perspectiva muda completamente. O quarto caminho é não revidar a ofensa, silenciar a crítica. Em um mundo onde a resposta agressiva é valorizada como força, Jesus nos convida à força verdadeira, a de dominar nossos impulsos negativos. Não é fraqueza engolir o insulto, é poder sobre si mesmo. Como dizia Chico Xavier, se alguém jogar pedras em seu caminho, guarde-as. Um dia você poderá construir com elas um castelo. Ele próprio foi alvo de zombarias, acusações, perseguições. Diziam que era charlatão, louco, até mesmo impostor. Sua resposta? Mais trabalho, mais amor, mais dedicação aos necessitados. Certa vez, um homem o agrediu verbalmente em público. Todos esperavam uma reação. Chico simplesmente sorriu e disse: "Que Deus te abençoe, meu irmão. Se precisar de algo, estarei à disposição." Depois, em particular, quando lhe perguntaram sobre o ocorrido, respondeu: "Quem sou eu para julgar? Talvez ele esteja passando por dificuldades que desconheço. Se você quiser encontrar Jesus, busque onde ninguém o procura, nas dores escondidas, nas feridas não vistas, nos silêncios do coração. É lá que ele sempre esteve." Nas situações que parecem mais distantes de Deus, na doença terminal, na prisão, no hospital psiquiátrico, na família desfeita, é onde muitas vezes sua presença se faz mais forte. Como ensinou Chico, se quisermos Jesus conosco, sejamos também o bem na vida dos outros. Este é o caminho mais curto para sentir sua presença. Quando estendemos a mão a alguém em sofrimento, quando oferecemos um ombro amigo, quando escutamos sem julgar, quando amamos sem condições, neste momento, Cristo está vivo em nós. E é essa a conclusão mais poderosa que podemos tirar da visão espírita sobre Jesus. Ele não é apenas uma figura histórica que viveu há 2000 anos. É uma presença viva que pode se manifestar através de nós, hoje, agora, transformando o mundo através do nosso esforço de viver o amor em sua forma mais elevada. O Jesus que Chico Xavier seguia não está preso a templos, dogmas ou palavras. Está presente em cada gesto de bondade, em cada ato de perdão, em cada alma que escolhe amar, apesar da dor. Ele está mais vivo nos corredores de um hospital onde voluntários levam conforto do que em muitos altares ornamentados onde seu nome é invocado, sem que seu exemplo seja seguido. E talvez seja por isso que tantas pessoas se afastam das religiões, mas continuam admirando Jesus. Porque intuem que sua mensagem é maior que qualquer instituição. Porque sentem que o amor que ele ensinou não cabe dentro de paredes ou denominações. Percebem que Jesus é universal, não sectário. É inclusivo, não exclusivo. Você já notou como muitas pessoas dizem: "Gosto de Jesus, mas não gosto de religião"? Há uma sabedoria intuitiva nessa afirmação. O coração sabe reconhecer a verdade quando a encontra, mesmo que a mente ainda esteja confusa com tantas interpretações contraditórias. E você? Quem é Jesus na sua vida hoje?
Um conceito distante? Uma imagem na parede? Ou uma presença viva que transforma seus pensamentos e atitudes? Vale a pena fazer essa reflexão honesta, porque da resposta depende não apenas sua paz interior, mas também o impacto que você terá no mundo ao seu redor. Como seria viver um dia como ele viveu? Amando incondicionalmente, perdoando 70 vezes 7, servindo sem esperar retorno. Imagine acordar pela manhã e pensar: hoje vou ver Jesus em cada pessoa que encontrar. Vou tratar o caixa do supermercado, o motorista que me fechou no trânsito, o colega difícil, como trataria o próprio Cristo se ele estivesse à minha frente. Parece impossível. Talvez seja, se contarmos apenas com nossas próprias forças. Mas a doutrina espírita nos ensina que não estamos sozinhos nessa jornada, que podemos pedir ajuda, que podemos contar com a assistência de espíritos amigos, que podemos nos conectar com a fonte infinita de amor que é Deus. Chico Xavier nos deixou um caminho simples. O Evangelho é a estrada, Jesus é o guia, o amor é a chave. Não precisamos de teologias complexas quando temos este mapa em mãos. Não precisamos de interpretações rebuscadas ou rituais elaborados. Precisamos apenas seguir a estrada do bem, tendo Jesus como exemplo e o amor como instrumento. A doutrina espírita não veio criar mais uma religião, mas iluminar todas elas com a luz da razão e do sentimento. Mostrar que Jesus é patrimônio da humanidade, não de grupos específicos. É como se o Espiritismo nos dissesse: não importa o caminho que você escolheu, se estiver trilhando a senda do amor, está na direção certa. Por isso, Chico Xavier nunca pediu que ninguém mudasse de religião para seguir o Espiritismo. Ele dizia: a melhor religião é aquela que te aproxima de Deus e te faz mais amoroso com teu próximo. Para ele, o importante não era o rótulo, mas o conteúdo. Não era o nome, mas a essência. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, se você reconheceu o Jesus que talvez tenha esquecido, ou se simplesmente sentiu que precisava ouvir isso hoje, quero te pedir algo especial. Escreva nos comentários "Eu senti", ou compartilhe sua própria história. Seus relatos podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para se sentir menos sozinha. Aquela sua experiência de fé, aquele momento em que você sentiu a presença de Jesus em sua vida, pode ser a luz que alguém está buscando desesperadamente neste exato momento. Inscreva-se no canal para fazer parte desta família espiritual que estamos formando. Compartilhe este vídeo. Há alguém na sua vida precisando reencontrar o verdadeiro Jesus. Aquela pessoa que está se sentindo julgada, condenada, abandonada por Deus. Talvez só precise conhecer o Jesus amoroso e compreensivo que Chico Xavier nos revelou. Que a paz divina esteja sempre em seu coração. Que você possa sentir, a cada dia, a presença viva de Jesus em sua vida, não como um ídolo distante, mas como um amigo presente, um consolador nas horas difíceis, um guia nos momentos de dúvida. Até o próximo encontro.